Bom, vamos lá. Bom, acho que aqui eu sempre vejo o pessoal falar que aqui a gente gosta de sofrer um pouco. Vamos tirar essa estima. Vamos, com certeza, com o decorrer do trabalho, o decorrer do processo, a gente vai sofrer menos. Agradeço primeiro ao torcedor pela presença, apoiou até o fim, nos deu energia. Sobre o jogo, o Itamar teve uma mudança estrutural, uma mudança de peças gigantesca. A gente quebrou a cabeça no início para ajustar os encaixes. A nossa equipe é uma equipe que busca encaixes longos, né? O campo inteiro, né? Os jogadores gostam disso, né? Isso é raro no futebol, então os jogadores são muito corajosos. A gente tem que parabenizá-los por isso. E a gente modificou rápido antes de iniciar o jogo e deu certo o que a gente tinha perspectivado no início. A gente teve um volume forte, né, de chegadas. Falta a gente refinar a finalização, a gente trabalhou muito nos últimos dias, vamos continuar na próxima semana. E acredito que o primeiro tempo foi todo nosso. No intervalo a gente tentou ajustar um pouquinho as relações para o lado direito, que a gente teve um volume devido ao lateral deles ficar um pouco mais para dentro, ajustar a posição do Luiz e manter o domínio pelo lado esquerdo. E o segundo tempo ele ficou um pouco mais nervoso, a gente não conseguiu ter a consistência, eles modificaram, mudaram os dois volantes e ganharam um pouco de força por dentro, a gente perdeu um pouco de bola por dentro, a bola não chegou com mais qualidade na frente. E eu tive que fazer algumas mudanças, pensando sempre em vencer. Nosso time quer vencer todos os jogos, é a nossa cultura de trabalho. Demorou as mudanças a resultarem e no fim tivemos que pesar a área mais ainda, né? Pesar a área mais ainda com o Rai e ele foi coroado com o gol, né? Eu acredito que foi um jogo consistente da nossa equipe, por mais que teve algumas perdas de referência no segundo tempo, mas os jogadores entenderam no decorrer do jogo essas modificações. Rodrigo, um treinador que antecedeu a ti, há outros tempos no Maringá Futebol Clube, numa vitória como essa, eu falava uma vitória sofrida. Ele falou: vitória sofrida não existe. Vitória sempre é uma vitória que deve ser aplaudida. Mas já fazia tempo que eu não via uma vitória, o torcedor vibrar tanto com o gol como eu vi hoje aqui. Fala do tamanho dessa vitória e a dificuldade do jogo. Primeiro, sabia do processo ao aceitar a proposta. Enfim, eu pesquisei muito, estudei muito, conversei muito com o pessoal e sentia todo mundo com um peso grande nas costas, né? E a torcida aqui, a ansiedade, eu falei para vocês que eu tinha que manter a consistência, procurei manter no decorrer do jogo. Eu acho que tirar esse peso e vencer esse jogo é gigantesco o tamanho. Eu não consigo mensurar, porque 3 meses sem ganhar não é fácil fazer futebol. E o nosso elenco realmente ele se manteve consistente, trabalhando, a torcida apoiando, e ouvir o barulho da torcida, ver todo mundo vibrando, todo mundo emocionado, até alguns jogadores chorando, tirando o peso. Isso me dá garantia que o torcedor tem um vínculo muito forte com a equipe e os jogadores têm um vínculo muito forte com o torcedor. Então eu acredito que foi uma vitória que limpou a alma, né? Exatamente, o que você falou sobre o antigo treinador. Um dia você me fala quem é, o importante é ganhar. Não tem sofrer, não sofrer, o importante é ganhar e nesse momento mais ainda, independente da qualidade do jogo. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Queria que você comentasse, Rodrigo, sobre duas situações. A primeira, ainda no primeiro tempo, onde o Maringá Futebol Clube acaba sentindo a pressão do Retrô da metade para o final do primeiro tempo. E no segundo tempo, logo após o gol do Maringá Futebol Clube, a confusão toda. O que se relatar disso, desses dois momentos do Maringá? Primeiro da confusão e depois também desse desgaste do Maringá sentindo o Retrô. Sobre a confusão, eu não consegui perceber, eu não vi, eu estava conversando com a comissão, abraçando todo mundo, eu não... Teve alguns jogadores que foram expulsos, né? Eu vou ter que conferir certo a súmula, também a gente espera sair a súmula para ver quais foram, né? Eu acho que é uma adrenalina muito alta, o Retrô também estava jogando o jogo da vida como a gente e no final aconteceram algumas discussões, isso é do futebol, são jogadores com adrenalina alta que acabam discutindo, mas eu não consegui ver como foi, quem começou, enfim, a gente vai conversar durante a semana e tentar entender. Sobre o primeiro tempo, eu acho que a gente só sofreu, Eduardo, entre os 37, 38 até os 42, 43 do segundo tempo. Eu não consegui observar essa melhora do Retrô no primeiro tempo. Acho que a gente foi consistente. Teve 1 ou 2 lances de perdas de encaixe do nosso 5 com o Fernandinho, que ele tem uma orientação corporal muito boa, gira muito fácil. E eles planejaram esse jogo para justamente trazer na frente da linha o Fernandinho para proteger, girar e achar a costa. Teve 1 ou 2 lances, mas na minha opinião acho que a gente sofreu mais no final do segundo tempo, que foi uma defesaça, um bloqueio, nem vi como foi, né? Mas enfim.
no geral a gente manteve a consistência o jogo inteiro e sofreu muito menos que o jogo do Figueirense. O jogo ficou dividido pra caramba, a gente podia como ganhar, também perder do Figueirense. Martins, Web Nova Rádio. Prazer. Professor, a gente observou com esse ato de vitórias, né, o Maringá hoje, segundo as análises, é o time que tem mais cartões, tanto o amarelo quanto o vermelho. Vão ter essas percas, como administrar? Primeiro é o perfil do jogo, é um time que é corajoso, é uma forma de jogar diferente. Eu brinco com todo mundo que eu estou treinando meu olho para isso também, e eu acho que a gente tem que reparar algumas coisas no processo para quanto mais um nível competitivo, né, mais a gente tem que ter alguns ajustes, né, mas isso em nenhum momento tira a coragem dos jogadores, eles duelam muito, nossos números são altíssimos. Uma hora a gente pode conversar sobre isso, trazer um estudo para vocês aí, que a gente faz internamente. Isso automaticamente a exposição no 1 para 1 o tempo inteiro, principalmente última linha ou frente de linha com duelos corporais, acaba gerando cartões, né? Mas o que eu fico feliz é que a gente não teve expulsão contra o Figueirense, fez uma substituição estratégica do Max, né? Conversei com ele muito sobre isso e hoje também a gente manteve uma consistência. Sobre os números de cartão, muito pelo perfil do jogo e a característica do jogo. Rodrigo, nós notamos hoje que já tinha, claro, o seu trabalho, principalmente no primeiro tempo, quando o Maringá envolvia mais o adversário, com toques de bola, mudanças de jogadores, de setores, né? E aí o Tony, na minha opinião, fez uma partida também sensacional hoje, fazendo 2, 3 grandes defesas. Mas eu queria que você falasse da entrada do Luiz Fernando ali na direita, mas atacando, né? E com, acho que o Max Miller fazendo a lateral direita no início. Por que você colocou ele ali? Manteve ele na equipe, mas jogando ali atrás. E deixando Cristóvão e Rafinha, que são laterais, ainda sem ter oportunidade no time principal. Na verdade, a montagem da estrutura é numa linha de 3, né? Mas como é o que eu falo, quando a gente defende, a gente já tem que se preparar para atacar. Quando a gente ataca, tem que preparar para se defender. Isso é o futebol. O futebol é uma coisa só, é um contínuo. E como eles mudaram muito de posição, nosso time na construção da linha de 3, que era Max, Ronald e Rosa, ficou um pouco desajustado. Tá? Mas a ideia do Luiz é para ele ocupar as costas do lateral esquerdo, o Salomão que avançava muito e perdia a referência de retorno, o Salomão não jogou. E veio o João tem um pouco de dificuldade de defender costas também, acompanhei ele na época do Figueirense, né? E inclusive ele saiu, né? E a gente teve oportunidades por aí, né? Então a ideia era essa, explorar o corredor para ele chegar cruzando, definindo com uma chegada grande de jogadores, né? Então essa era a ideia, mas devido à caracterização da nossa equipe e a forma que eles mexeram com os jogadores na última linha, automaticamente bagunçou um pouco essa estrutura, mas a gente acionou muito o Luiz do lado direito e poderia ter um pouquinho mais de as definições ter sido um pouco melhores. Rodrigo, a vitória agora já a imprensa, o torcedor, até vocês começam já a ver a tabela de uma outra forma, né? O Maringá está na 10ª colocação, um pontinho, tem outros agora resultados. Já está aí. 1-1 ABC já dá para ver diferente. O que você precisa melhorar? O que você observa que tem que melhorar para esses 2 jogos contra Itabaiana e Caxias para fechar essa primeira fase? Primeiro, Itabaiana vai ser um jogo físico, né? Eles também estão lutando pela permanência, a gente tem que olhar para cima, é claro, sem deixar de olhar para trás, mas com muita responsabilidade, né? E olhar para cima, nossa torcida quer isso, todos nós queremos isso. O jogo de lá a gente vai ter que fazer alguns ajustes das distâncias, enfim, vai ser um jogo muito vivo, um campo muito vivo, que a bola vai ser viva, né? A gente vai pensar na estrutura, vai pensar como vai desenhar a última linha, enfim, vai desenhar os encaixes, então acho que tem muita coisa para trabalhar, que a gente acredito que a gente não vai conseguir colocar a bola tanto no chão como foi o primeiro tempo hoje, né? Sobre essa caracterização das mudanças que a gente teve hoje para chegar um pouco mais com combinações e ajustes de a bola mais no pé, né, que foi no primeiro tempo. Mas não sei se a gente vai conseguir fazer isso. Vamos tentar. E é um momento que não dá para experimentar muita coisa. É um momento de levar alguma certeza para os jogadores, porque eles estão num momento também desgastante. Enfim, não posso trazer muita complexidade para o dia a dia, e sim gerar certeza. Mas pode ter certeza que nós vamos ajustar muitas questões de segunda, terceira bola e principalmente algo que eu conversei muito com a comissão técnica, as bolas paradas. A gente teve um volume altíssimo de bola parada, altíssimo, que a gente precisa definir melhor. Não estou falando em fazer gol em cada bola parada, mas levar mais perigo através das bolas paradas. A tranquilidade também vai ser um outro ambiente. Claro, ajustar melhor as batidas, os jogadores terem um pouquinho mais de tranquilidade, exatamente, bem isso. Professor, 2 coisas também que me chamaram a atenção. Primeiro, a expulsão do Danielzinho do banco de reservas e também a do Cauã Tavares no meio da confusão. Queria que
início da partida, quando o Maringá Futebol Clube tinha a oportunidade de escanteio, sempre ia o Luiz Fernando e o Thiago Rosa na bola de um lado e do outro lado o Thiago Rosa e o Negueba. Eu queria que você comentasse sobre essa jogada ensaiada também. As jogadas ensaiadas, eu falo que uma comissão técnica tem que ter especialistas, né? A gente tem a nossa comissão com os especialistas disso, em função do perfil da defesa deles, mas as nossas batidas não entraram. Então a gente modificava em função do perfil da defesa, para essa bola ser mais aberta, ser mais fechada. Cada lado modifica os defensores à altura, então foi em função disso, mas como eu falei, melhorar a qualidade de batida, vamos insistir muito nisso, a gente vai trabalhar muito isso. Sobre o Danielzinho, é um jogador que eu gosto muito, trabalhou no Atlético Paranaense, é um típico jogador brasileiro, jogador de engano, de drible, tá? Um jogador que está escasso hoje no futebol. E o Tavares é um jogador muito corajoso, um jogador de duelo, um jogador que tem um refino também com bola. São jogadores jovens que a gente acredita muito no potencial. Uma pena a expulsão, vou conversar com eles sobre os motivos e a gente vai ter 2 perdas consideráveis, mas a gente tem um elenco qualificado para essas substituições, seja no time titular ou na lista de relação. Você falou ainda há pouco que o Raí Natalino treinou bem, vem treinando bem, mas na hora da mudança, você colocou ele porque você tinha a expectativa dele ajudar ou porque o Maranhão sentiu a fisgada? Olha, eu já estava falando em colocar ele com 15 minutos, né? Mas a ideia era tirar um jogador de centro e fazer pesar com 3 noves. Exatamente, ele ia entrar. E substituiu o Maranhão, teve no espaço do Maranhão e fez o gol. Então, foi uma coincidência boa. Foi. Se todo jogo tiver essas, para nós, nos ajuda bastante. Fechou?